Colossenses capítulo 3, versos de 1 a 4. Na errante palavra do Senhor diz assim: Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Até aqui a bendita palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez, pedindo por iluminação. Santíssimo e amado Pai, ainda em Tua presença, nós queremos neste momento rogar e pedir pela Tua infinita graça sobre nós, pedindo-te, ó Pai, que o Teu Santo Espírito nos acompanhe, que Ele venha iluminar a nossa mente para que assim possamos compreender estas verdades tão preciosas, tão importantes para o nosso viver. Nos ajude, Senhor, a entendê-las, nos ajude, Senhor, a aplicá-las ao nosso coração. Essa é a nossa oração, gratos no nome de Jesus. Amém. Há uma fábula de um filósofo antigo, um dos primeiros filósofos gregos, Tales de Mileto, que conta que ele vivia sempre olhando o universo, as estrelas, lua e por aí vai, os astros, e em determinado momento, por andar sempre com a cabeça olhando para cima, ele caiu em um buraco, caiu em um poço. E, como a gente bem sabe, mencionado anteriormente com os pequenos, é comum nós falarmos coisas dessa natureza relacionadas a isso. Você está no mundo da lua, como se você não estivesse vivenciando a realidade. Ou você está com a cabeça nas nuvens e por isso, então, não está vivendo a realidade. Porém, esse texto ao qual lemos, ele nos mostra que para alguém viver de modo real e correto, ele precisa estar com os olhos fitos além das nuvens, nas coisas do alto. Assim, essa pessoa, ela não deixará o aqui e agora, ela não deixará essa realidade, não deixará os seus afazeres, por assim dizer, vivendo apenas olhando para cima. Antes, a fará do modo certo, da maneira a qual deve ser feita. Pois só haverá mudança real na prática quando a mente for transformada. Nós veremos ao longo dos versos posteriores ao nosso texto, versos 5 a 17, as práticas que o apóstolo Paulo exorta a esta igreja. Práticas de deixar alguns pecados e práticas de tomar algumas decisões, por assim dizer, o despojamento do velho homem e agora o revestir-se do novo homem. E aqui é a base para essa transformação ou para essa vivência. Só haverá despojamento do velho homem e revestimento do novo quando a mente estiver nas coisas do alto. Não há mudança prática real se a mente não estiver nas coisas do alto, se ela não for transformada. O texto, então, que nós lemos é uma espécie de dobradice, já que ela está relacionada aos versos anteriores, que a gente viu semana passada, e também relacionada ao texto posterior. Paulo está lembrando, então, aos colossenses que eles não estavam presos aos rudimentos, mas também estava mostrando, conforme os versículos 5 a 17, que deve haver uma mudança de comportamento, deixar certas práticas e assumir outras. Isso porque a mente deles fora transformada. Então, rapidamente, o contexto que nós vemos, antes, um bloco maior, capítulo 2, de 6 a 23, Paulo falou da plenitude desses crentes em Cristo. Em Cristo eles eram plenos, em Cristo eles eram completos. Essa é a ideia.
Agora, então, Colossenses de 1 a 4, ele mostra como essa plenitude pode ser vivida. Ele começa a tratar sobre isso. Os versículos anteriores mais próximos, que nós vimos semana passada, nós vemos que Paulo criticou a forma pela qual aqueles falsos profetas buscavam agradar a Deus ou alcançar algum mérito ou algo dessa natureza. Mostrando então que o legalismo, que o misticismo e que o ascetismo não possuem ou não possuíam poder na luta contra o pecado. Os colossenses não deveriam prender-se a essas coisas, pois haviam morrido para os rudimentos do mundo. Foi o que vimos no verso 20 do capítulo 2. Nosso texto, então, dá continuidade ao que foi dito neste verso, o verso 20. Se morrestes com Cristo, nos fala este verso. Então, assim como vocês morreram com Cristo, vocês também ressuscitaram. Logo, devem buscar as coisas do alto. Esse é o primeiro imperativo do texto. O nosso texto, os nossos 4 versos, terão 2 imperativos. Imperativo no grego, normalmente, ou muitas das vezes, é ordem, nem sempre é. Aqui, de fato, são ordenanças. O apóstolo Paulo está dando 2 ordens, o buscar e o pensar. Essas são as 2 ordens do nosso texto. Buscar as coisas do alto, pensar nas coisas do alto. Então, 2 ordens são mencionadas no nosso texto. Um detalhe que é importante é que o texto apresenta 4 indicativos. Eles funcionam como o motor ou a motivação pela qual esses imperativos podem ser obedecidos. Sempre é assim. Quando Deus dá um imperativo, faça isso, Ele dá um indicativo. Faça isso, pois você já é isso, por exemplo. Você só pode fazer tal coisa porque você está em tal posição. Sempre junto com uma ordem, há um indicativo. Nunca a ordem vazia. Então nós vemos esses indicativos funcionando como uma motivação. E com isso, tendo isso em mente, o tema do nosso sermão é: mantenha a mente acima das nuvens. Como disse, há 4 indicativos relacionados a esses imperativos. Mas nós veremos desses 4, 3, que serão as 3 razões para buscarmos e pensarmos, por assim dizer, para termos essa mente acima das nuvens. Isso porque o terceiro e o 4 indicativo eu os unirei. Lá na frente vocês entenderão melhor o porquê de eu os uni-los. Então nós temos 3 razões. Mas antes de olharmos para as razões, nós precisamos entender os imperativos. Esse buscar e pensar. Ambas as ordens se relacionam com as coisas do alto e não com as coisas da terra, como lembra o versículo 2. As coisas do alto estão ou são onde Cristo se encontra, assentado à direita de Deus Pai, como diz o verso 1. Isso nos remete a um texto conhecido do Antigo Testamento. Texto esse que é o mais citado em todo o Novo Testamento. Salmo 110, 1. Nós lemos este salmo na nossa liturgia. Verso 1 nos diz: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Deus Pai falando ao seu Filho. Cristo está sentado ao lado do Pai. Isso então, essa forma de descrever Cristo assentado à direita do Pai, revela a autoridade de Cristo. Que a sua obra salvadora foi completa e aceita pelo Pai. Ele assumiu de volta ao seu lugar. Ele voltou a estar ao lado do Pai. Sua obra na cruz do Calvário, sua morte e ressurreição foram aceitas pelo Pai. Além disso, obviamente, isso revela que Cristo é Deus. Isso porque, nas tradições judaicas, somente Deus é aquele que se assenta no céu, enquanto os outros seres angelicais, subordinados, ficam ao lado dele, mas nunca sentados. O fato de Cristo estar sentado à direita de Deus, então mostra que ele partilha do domínio soberano de Deus. Ele é Deus. Isso mostra a sua divindade. Então buscar
e pensar naquilo que está relacionado com o reino dos céus. Devemos pensar nas coisas do alto. Cristo está lá. Pensar neste Cristo, pensar neste reino que é proporcionado por Ele. Aí nós lembramos de um texto conhecido, Mateus 6:33. Desculpe. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Buscai em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. É buscar, então, isso está envolvido no reino do Senhor. Esse buscar envolve buscar o reino de Deus. Esse buscar, esse pensar, os verbos gregos aqui trazem a ideia de uma constância. Não é simplesmente você perdeu uma chave, então você busca e você encontra e opa, acabou a busca. Não, esse buscar e esse pensar é constante. Paulo está dizendo, constantemente busquem e pensem nas coisas do alto. É todos os dias, é diariamente, é o tempo todo. É uma continuidade. Então, um outro detalhe importante é que o buscar aqui não significa aquele exemplo que eu mostrei da chave, que eu disse da chave. Você perdeu algo, você procura e acha. Não é essa a ideia de buscar aqui. Não é essa a ideia de eu perdi algo, eu estou atrás dele. Como se você, que morreu com Cristo, que ressuscitou com Cristo, que está unido a Cristo, precise buscar algo que você não tenha. Não, você já tem, pois você já está em Cristo, você já faz parte do reino dos céus. A questão do buscar é a ideia de ser orientado pelas coisas do alto. Essa é a ideia, é uma mudança de mente, o que a gente trabalha tanto da ideia da cosmovisão. Nós temos uma mudança na mente, nós temos uma mudança na postura, porque somos orientados por Deus. É aquela ideia da bússola que tem um norte, somos norteados pelas coisas do alto. Essa é a ideia do buscar, somos orientados pelas coisas do alto. Pensar e manter a mente nas coisas eternas e não nas coisas terrenas, não nas coisas secundárias. Agora sim, então, vejamos as razões pelas quais devemos manter a mente acima das nuvens. A primeira razão é que fomos ressuscitados com Cristo. Isso está na parte A do verso 1. O nosso texto nos apresenta um C. Se fostes ressuscitados, se ressuscitastes com Cristo. Esse se no português, normalmente, ou vai estar relacionado, então, a uma cláusula condicional. Se você tem tal coisa, então chega-se a uma tal conclusão. Porém, no grego, esse se, já que no grego há vários tipos, ao menos 4 tipos de se, esse se aqui não expressa dúvida, mas sim é uma realidade, é uma certeza. Paulo tem certeza, eles foram ressuscitados. Eles foram ressuscitados com Cristo. Pelo menos a maioria daquela igreja. Então, a ideia desse se é um recurso, é um recurso retórico. Por isso que algumas traduções tiram se, já colocam como fostes, ou pois fostes ressuscitados, já dando essa certeza. Porém, a Ara manteve o se, e ele é interessante. Porque mesmo que a gente entenda que no grego é uma certeza, ainda assim é um recurso retórico de Paulo. Paulo quer que eles pensem, opa, se eu fui ressuscitado, eu fui, então tal coisa. É para que eles lembrassem disso. Essa é a ideia de Paulo. Paulo usa esse recurso para eles lembrarem dessa realidade. Eu fui ressuscitado, então eu posso e devo agir de acordo com essa realidade. Eles foram, então, ressuscitados com Cristo. No versículo 12 do capítulo 2, Paulo já havia mencionado isso. Um texto que também é importante, que é quase um paralelo, sobre a ressurreição do crente em Cristo, é Efésios 2, de 4 a 6. Ele nos diz: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais
em Cristo Jesus. Efésios detalha até mesmo o aspecto de estarmos assentados com Cristo nos céus. Assunto esse a qual voltaremos posteriormente. A questão aqui é simples. Paulo está dizendo, irmãos de Colossos, vocês não somente morreram, como mostra o verso 20. Vocês não somente morreram para as antigas ordenâncias, para os rudimentos do mundo, mas vocês ressuscitaram para uma nova vida. Vocês têm uma nova vida. E essa vida tem os seus padrões nos céus. A pátria de vocês é o céu. Logo, pensem nas coisas de lá. Pensem nas coisas não do reino terreno, mas nas coisas do reino celestial. Um detalhe é que os indicativos, todos os 4 que nós unimos em 3, todos eles estão no modo passivo. Ou seja, você não age, você recebe essa ação. O agente é Deus quem nos ressuscita e é Deus quem faz todo o resto que nós veremos das razões. Não é nós mesmos, eu preciso ressuscitar, eu preciso nascer de novo. Você não faz isso, você não tem condições para fazer isso. Apenas Deus é quem faz e não o nosso esforço próprio. É Deus quem realiza. Você age somente após essa realidade. Você responde a isso, essa é a verdade. Então pergunto, você é alguém que se apega nas coisas do alto, se vê pensando constantemente no reino dos céus, nas coisas dos céus? Quando isso é feito do modo correto, você não abandona os seus deveres terrenos, nem anda caindo em buracos por aí, por assim dizer. Porque a grande verdade é que muitos entendem isso muito mal. Eu tenho que pensar nas coisas do alto, eu devo buscar o reino dos céus. Então eu vou esquecer a vida daqui. Aí a pessoa é um péssimo trabalhador, é mau caráter com todo mundo. Não, mas ele está pensando nas coisas do alto. A vida de oração dele está em dia, ele jejua semanalmente, ele dá o dízimo. Ele é aquele fariseu perfeito, ele faz tudo regradinho. Mas o essencial ele não faz. Ele não vive essa realidade que ele diz crer na prática. Alguém que olha para os céus viverá a sua realidade como Cristo quer que ele viva. Porque olhar para o céu é viver então de acordo com o caráter de Cristo. Por isso que olhar para as coisas do alto não é viver como alguém que está longe da realidade. Não é viver como alguém que tudo é espiritual, por assim dizer. A gente conhece tantas pessoas assim. Elas são todas espirituais, mas a vida prática é uma desgraça. Mas são pessoas que vivem falando de espiritualidade. Como o texto anterior que a gente viu semana passada, são cheios de regrinhas. Não toque isso, não toque aquilo outro, como se fossem os supra-santos. São aqueles que veem anjos diariamente, sempre com visões novas. Tem uma severidade contra o corpo. Deus o livre tocar nisso aqui. Não. Só que na prática vivem pior que um descrente muitas vezes. Então olhar para as coisas do alto não te fará fugir da realidade. Antes a fará viver os seus deveres da forma do caráter de Cristo. Você é reorientado então a viver conforme o caráter de Cristo. Cristão, então, você é alguém que pensa, age de modo diferente dos outros? Se sim, é porque você foi reorientado por Deus. Se não, há um outro problema. É porque você está sendo orientado por outra coisa e não as coisas do alto. Buscar e pensar nas coisas do alto é viver uma vida digna de Cristo. Esse texto, então, reforçando, ele não está dizendo para você não viver a vida comum, por assim dizer. Não ter qualquer recreação. Não vou... Qualquer coisa que me divirta, não, isso aqui não é espiritual. Comece a fazer um dualismo, como muitos fazem. Eu não vou fazer tal coisa porque isso
não é espiritual e começa a dicotomizar as coisas, como se o mundo não fosse de Deus, como se tudo não estivesse envolto na sua envolto no reino de Deus, por assim dizer. Então, não é esse o ponto. Os versos anteriores, o final do capítulo 2 mostra que não é isso. Deus não requer de nós uma vida longe da realidade, como monges que vivem afastados de tudo, que não têm nenhum tipo de recreação, pessoas que demonizam qualquer tipo de coisa. Você não conhece pessoas que olhar futebol? Não, você pode não olhar, é liberdade sua, você tem essa liberdade. Mas há pessoas que veem, não, futebol é perca de tempo, eu vou me santificar e tal. Pessoas que estão dicotomizando e que normalmente não são nada santas, apenas falam da boca para fora ou se acham santas. Esse é só um exemplo. Então, a questão é, você não deixará de viver a vida comum. As recreações, se elas não são pecaminosas, elas não são necessariamente obrigadas a serem abandonadas ou algo do tipo. Mas há uma mudança. Você ressuscitou. Então as coisas comuns precisam ser reorientadas. As recreações serão ou devem ser reorientadas. Você não é a mesma pessoa de antes. Nós não somos, ou não deveríamos ser, como aquele menino que recebe ali um brinquedo, ou então você pega ali um videogame, ele passa horas em cima daquele videogame, e ele vira noite atrás de noite em cima disso. Ele não faz, alguém que foi reorientado por Deus, não faz mais isso. Primeiro porque ele deixa de ser menino, ele amadurece, ele vive uma outra realidade, ele tem suas responsabilidades. Da mesma forma, então, você que foi ressuscitado, você não deixou de viver a vida comum, mas entende que a vida não resume-se a apenas isso. Você foi reorientado a viver de modo digno, de modo conforme o caráter de Cristo. Então, você não deixará de ter momentos de recreações, seja com a família, ou seja, você sozinho. Ninguém está dizendo que você assistir um filme, jogar algum tipo de jogo, assistir uma série, seja algo pecaminoso, você tenha que largar. Não é isso, mas você será reorientado por Deus, será reorientado pelo caráter de Cristo. Você não virará à noite, no sábado para domingo, vendo série, se o culto é no domingo de manhã. É simples. Você, adulto, não virará à noite jogando videogame no lugar de estar com a família. E por aí vai, você não virará revendo jogos da Copa à noite, num lugar que no outro dia você tem que trabalhar, e tantas outras dessas questões. As coisas em si não são pecaminosas, elas devem ser orientadas por Deus, devem ser feitas para a glória do Senhor. Nós devemos então viver com a consciência expressa em Gálatas 2, parte final do verso 19 e verso 20, que vão nos dizer um lema tão importante: estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé do Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Essa é a vida de alguém que foi ressuscitado por Cristo. Vive uma vida conforme o caráter dele. A segunda razão para mantermos a mente acima das nuvens é que fomos mortos com Cristo. Versos 3. Paulo não está seguindo uma sequência cronológica dos fatos, já que ressurreição vem depois da morte. Se fôssemos seguir uma questão lógica, nós diríamos, nós somos mortos, nós somos ressuscitados. Mas Paulo, ele quer, de alguma forma, dar uma ênfase aqui. Paulo, então, volta um pouco, reforçando um aspecto que ele já havia mencionado. Isso também é importante. Ele não começa com a morte, porque no verso 20 ele falou, se morrestes. Verso 1 do capítulo 3, então, ele prossegue, se ressuscitaste. E aqui ele está retomando tanto o versículo 12 do capítulo 2, nos lembra dessa realidade, quanto o versículo 20 do capítulo anterior. Quase como que dissesse a eles, lembrem-se do óbvio. Se vocês foram ressuscitados e vocês foram, então vocês também morreram. Por isso que vocês têm condições de cumprir
essas ordenanças. Por isso que vocês podem e devem buscar e pensar nas coisas do alto. Eles precisam lembrar dessas duas faces da moeda. Vocês ressuscitaram e vocês morreram. Ou, na ordem cronológica, vocês morreram e vocês ressuscitaram. Eles morreram com Cristo. Espiritualmente, nós participamos da morte de Cristo, naquela que a gente chama de união mística com Cristo. Por isso que espiritualmente todos nós, quando cremos em Cristo, participamos disso, participamos da morte e da ressurreição de Cristo. O texto que detalha essa morte foi lido também na liturgia. Romanos capítulo 6, versos 1 a 11. O texto nos lembra que morremos para o pecado. Morremos para o pecado a fim de vivermos para Deus. Paulo está dizendo: vocês morreram para o pecado. Vocês morreram para os rudimentos do mundo. Vocês morreram para esse tipo de prática que eles estavam buscando que eles guardassem, que esses falsos mestres estavam buscando, exigindo deles. Vocês morreram para esse tipo de legalismo, para esse legalismo. Vocês morreram para esse misticismo barato. Vocês morreram para o ascetismo. Vocês morreram para essa escravização. Vocês foram desprendidos deste velho mundo. Ou seja, quando Paulo afirma que eles morreram com Cristo, isso fala da libertação da escravidão do pecado. Vocês já não mais estão presos aos prazeres da carne. Vocês foram libertos desta escravidão. Esta é a grande liberdade que o cristão tem. Quando o mundo fala, eu sou livre, porque ele sai à noite, ele bebe, e ele faz e acontece, ele se acha livre, mas ele não o é, pois ele é escravo do pecado. Ele não consegue se desvencilhar dessa vida. Ele não consegue deixar velhos hábitos, ele não consegue deixar essa vida pecaminosa. A verdadeira liberdade está naquele que nasceu de novo, naquele que nasceu de novo. Pois agora sim, com a graça de Deus, com o Espírito Santo habitando em nós, nós podemos dizer não ao pecado. Agora sim nós somos livres. Liberdade que o mundo não consegue entender e não experimenta, pois é escrava do pecado. Então, da mesma forma que aconteceu na ressurreição, aconteceu na morte. Nós somos passivos nisso. É Deus quem age. Nós não agimos, nós não nos matamos, por assim dizer, espiritualmente. É Deus quem age nisso. O agente é Deus. O cristianismo prega que para viver uma vida plena é preciso morrer. Morrer para as coisas deste mundo, morrer para si mesmo. Nós estamos mortos para o pecado. Estamos mortos para o pecado, mas vivos para Deus. Você é alguém que se sente morto para o pecado? Sente-se que cada vez mais consegue compreender essa realidade, deixando de amar e de desejar velhos hábitos, coisas que antes amava e desejava, você agora tem desprezo disso. Você consegue perceber essa mudança? Não há como buscar as coisas do alto sem antes morrer para tudo o que é carnal. Sem morte não há vida. É isso que o Evangelho nos ensina. Sem morte não há vida. É preciso morrer. É preciso morrer. E você morreu para Cristo? Morreu com Cristo, melhor dizendo. Você tem consciência dessa realidade? Tem certeza disso? Então, se você tem certeza, por que vive tão preocupado com o aqui e agora? Por que vive tão preso no mundo terreno? Tão preocupado com o amanhã? Se Deus já garantiu o reino dos céus,
Se você já está guardado nele, como nós vemos posteriormente, por que vive tão ansioso pelo dia seguinte? Para ter e manter a mente nos céus, vivendo conforme a vontade de Deus, é preciso morrer. Tome a sua cruz e siga-me. Essa é uma das grandes mensagens de Jesus. A cruz é um símbolo da morte. O símbolo do cristão, um dos símbolos, ou o maior símbolo do cristianismo, é a cruz. Símbolo de morte. Cristo está apontando para isso. Quer ser meu seguidor? Então morra para este mundo. Morra para os seus caprichos. Morra para a dependência em si mesmo. Morra. Mas se você tem consciência de que morreu com Cristo, então viva a sua vida nele, para a glória dele. O pecado não pode mais escravizá-lo. Cristo lhe concede graça para vencer. Se você foi morto com Cristo, você pode ser mais que vencedor sobre o pecado. Você pode vencer as tentações. Por fim, a última razão que vemos no texto para mantermos a mente acima das nuvens é que fomos guardados para a glória futura. Parte B do verso 3 e verso 4. Aqui então eu uni os dois indicativos, oculto do versículo 3 e manifestado do versículo 4. Eu faço isso por causa da ligação entre as duas coisas, entre essas dois termos. A ideia de oculto, ele é comumente ligado a algo que foi guardado. Nós vemos o evangelho, estava oculto dos gentios, estava guardado e depois foi revelado. Então tem essa ideia de guardado, protegido. Nós estamos guardados em Cristo. E eu acredito que esse sentido esteja relacionado ao texto. Espiritualmente, nós estamos guardados com Cristo nos céus. Por isso que Efésios 2,6, a qual nós lemos anteriormente, diz que estamos assentados nas regiões celestiais. Por quê? Se estamos unidos a Cristo e Ele está nos céus, nós espiritualmente também estamos. Aquela tensão escatológica de já e ainda não. Ainda que nós não desfrutemos dessa realidade ainda plenamente, mas nós já estamos lá. E o que isso mostra? Mostra a graça do Senhor, o cuidado dele, a realidade de que nenhuma de suas ovelhas serão perdidas. Por isso que nós não cremos e não podemos crer na besteira de perda de salvação. Pelo menos alguém que realmente foi salvo por Deus não pode perder-se, pois foi Deus quem a fez morrer para o velho mundo, foi Deus que a ressuscitou para olhar para as coisas eternas, foi Deus que a uniu mediante o seu Santo Espírito a Cristo. Então uma pessoa não pode ser perdida, ela está guardada em Cristo. Isso está, então, envolvido. O outro sentido, porém, da palavra, e creio que é o mais forte aqui, é então algo que estava oculto em determinado tempo e que será exposto, revelado em outro tempo, como foi o caso do Evangelho, que está envolto na nossa carta. Então parece que Paulo está seguindo o mesmo sentido. Vocês estão agora ocultos em Cristo, mas vocês serão futuramente revelados, manifestados em Cristo no dia da sua glória. Há essa relação. Quando Cristo aparecer no céu, seremos ressuscitados fisicamente. Agora não mais uma ressurreição apenas espiritual, mas agora física. Os nossos corpos serão ressuscitados. Serão corpos gloriosos, semelhantes ao corpo de Cristo. Isso está expresso na primeira carta de João, capítulo 3, verso 2. O apóstolo João diz o seguinte: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo
como Ele é. Essa é uma das grandes esperanças do cristão. Ser ressuscitado. Nosso corpo não continuará sendo pó. Aqueles que já por muito tempo, há muito tempo morreram, estão sepultados, esses corpos serão ressuscitados. Eles terão um corpo glorificado, semelhante a de Cristo. Nós temos essa esperança, nós cremos nisso. O cristão, é verdade, ele já participa da vida celeste. Ele já está ressuscitado. Por isso que o apóstolo Paulo, ele fala do glorificou em determinada passagem como algo passado, porque é algo certo, mesmo que nós ainda não experimentamos isso. Então, há uma certeza aqui. O cristão já participa, ainda que de modo espiritual. Então, por isso que ele está oculto em certo sentido. Porém, chegará o dia, o glorioso dia, em que tudo será manifestado, o que a gente chama de parousia, a segunda vinda de Cristo. Esse dia glorioso chegará, aonde Cristo será manifestado e os seus, aqueles que estão unidos a Ele também. Em Cristo, então, você está seguro contra o mal. Está seguro contra os falsos mestres. Cristo não nos deixará. Todas as suas ovelhas, todas as ovelhas que o Pai os deu, todas elas serão entregues ao Pai, salvas. Todas elas. Deus os guarda para o grande dia em que todo olho verá Cristo ressurreto rasgando o céu, junto com aqueles que estão unidos a Ele em sua morte e ressurreição. Teremos o nosso corpo glorificado. Isso lembra Filipenses capítulo 3, verso 20 a 21, carta que foi escrita num período próximo, também na prisão. Lá Paulo diz: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que Ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Irmãos, em Cristo nós somos os mais vitoriosos do mundo. Por mais que a gente não use muito essa linguagem, eu sou vitorioso, ou eu em Cristo sou vitorioso, porque normalmente é associado a práticas e a ideias neopentecostais de uma vida simplesmente terrena, simplesmente no aqui e agora. Então, seja vitorioso com Cristo, só pensando em bênçãos materiais. Por conta disso, a gente acaba não falando ou usando essas expressões, mas é uma verdade. Nós somos em Cristo vitoriosos, somos os mais vitoriosos do mundo. Nós temos uma herança eterna, pois somos filhos de Deus. Ao estarmos escondidos com Cristo, nós estamos unidos a Ele. Essa é a tal união mística, envolve um mistério, união a qual o Espírito Santo é o elo que nos torna herdeiros daquilo que Cristo conquistou. Perceba a grandeza de que é esta união. Tudo o que Cristo conquistou pela sua cruz, tudo o que Ele conquistou em sua obra salvífica, nós, como filhos adotados pelo Pai, a recebemos. Por isso somos tidos por justos, pois Cristo é o perfeito justo. Por isso somos chamados de santos, pois Cristo é santo. Por isso somos herdeiros do reino dos céus, pois Cristo é o herdeiro do reino. Essa é a verdade. Diante dessa realidade, nós concluímos, sabendo que você morreu e ressuscitou com Cristo, e que Ele o tem guardado para o dia glorioso. Tendo certeza dessa realidade, então agora sim, busque, pense, dia após dia nas coisas do alto. Tenha a sua vida reorientada pelas coisas do alto, não pelas filosofias humanas.
não pelo guru, qualquer que seja ele, mas pelas coisas eternas. Mantenha sua mente acima das nuvens, no trono de Cristo. Assim você não irá cair em buracos. Pelo contrário, irá viver de modo como foi criado para viver. Irá viver conforme o caráter de Cristo. Seja então orientado pelas coisas do alto. Viva como um pequeno Cristo. É isso que significa ser cristão. Um pequeno Cristo. Para encerrar, eu quero ler um texto conhecido e que está fortemente ligado aqui, que é Filipenses capítulo 4, verso 8, e com isso eu encerro. Paulo diz: finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama. Se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Que Deus, meus irmãos, os abençoe. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, nós te somos gratos pela tão grande obra que fizeste em nós. Somos gratos pela salvação em Cristo. Somos gratos, pois fomos unidos de modo místico, mediante, por meio do Teu Santo Espírito, fomos unidos a Cristo. Com isso nós partilhamos de Sua morte, morremos para o velho mundo. Com isso nós partilhamos da Sua ressurreição, ressuscitamos para uma nova vida, olhando então para as coisas eternas. Com isso, Senhor, nós somos guardados para o dia do retorno glorioso de Seu Filho. Nós venhamos almejar e ansiar esse dia. Nós oramos por isso. Grato, Senhor, pela Tua bondade, grato, Senhor, pela salvação. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.